quando eu tava lá, a gente ajudou a estruturar essa BU de emprego. E aí foi muito assim, em menos de 6 meses a gente empregou mais de 200 imigrantes, né? Que legal. Na época foi várias, né, secretário aqui de São Paulo, etc e tal. Mas assim, a gente sempre quis ser uma empresa privada, né, com um propósito. Quando a gente investe muito no time, assim. Acho que mais de 50% eu também olho pro time, sabe? Pra história da pessoa, o propósito, sabe? Aquele brilho nos olhos, sangue nos olhos. Porque eu falo, não adianta ter produto, não adianta ter mercado se você não tem um time que vai executar. Eu gosto muito de fazer trilha, né? Então, eu quero, em breve, fazer o Basecamp do Everest, né? Desafiar, né? Natureza, acho que eu falo, né? Quando você tá ali com você mesma, com a natureza, né? Acho que é onde você consegue se conectar. Estamos começando aqui mais um episódio do Let's Women, um podcast que é voltado a contar histórias de mulheres que nos inspiram, que têm feito a diferença dentro do mercado financeiro. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Andressa Tavares, sou a host aqui do Let's Women, também sou a host do Black Voices, ambos podcasts que são produzidos pela Let's Media. Então, além desses canais, existem outros canais de conteúdo voltado para o mercado financeiro. Se você ainda não ouviu, te convido a ouvir e a consumir esses conteúdos. Sou uma mulher preta, tenho cabelo cacheado um pouco abaixo dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma blusinha branca com um blazer roxo por cima. A gente está numa sala que tem uma mesa marrom, os microfones, água. No fundo, nós temos o logo do Let's Women, com o fundo em tons de rosa. Ao fundo da nossa convidada, nós temos uma parede onde tem os banners, os cartazes de cada podcast, dos conteúdos que a gente produz aqui. Estou com uma convidada super especial. Vou pegar minha cola para não errar, né? Para não falar nenhuma besteira. Vou fazer a leitura da bio dela e depois eu convido ela para se apresentar. Bom, ela é diretora do Comitê de Mulheres da Pago, uma profissional com mais de 10 anos de carreira, dirigindo e liderando negócios de alto crescimento. Ocupa cargos em estratégia, produtos, marketing, tecnologia e inovação, gerenciando diferentes tipos de negócio, como telecom, desenvolvimento social, fintech, SaaS. Em sua transição de carreira, saiu completamente da zona de conforto, tornando-se cofundadora da StarPay. Estruturou todas as áreas da startup, tanto operacional quanto estratégica. Participou de todas as fases do processo de M&A. Atualmente define um portfólio como investidora anjo e lidera como diretora do Comitê de Mulheres da Associação Pagos, comprometida em melhorar a diversidade de gênero dentro do ecossistema financeiro e de startups. Estou falando de Júlia Almeida. Vou chamar de Ju. Seja super bem-vinda, Ju. Sinta-se em casa. É um prazer e uma honra. Muito obrigada por ter topado esse convite para estar aqui com a gente. Uma grande satisfação estar aqui falando com vocês, com esse canal de mídia e cada vez mais potência, né? O Let's Media e o Let's Women. Obrigada mesmo aí pela super apresentação e pelo convite. Maravilha. Ju, você pode fazer a sua audiodescrição, por favor? Posso. Bom, depois dessa introdução, né? Bom, eu falo, né? Eu comecei nesse mundo, né, de startup, inovação, muito por oportunidade, né? Hoje, quando você vai estruturar uma startup, né, principalmente tecnologia, a gente chama, né? Você tem que fazer todo um discovery, um business plan, todo, né? Traçar realmente uma estratégia, né? Legal. E na época, eu não sabia o que era nada disso, né? Não sabia o que era discovery, não sabia o que era NPS, nada dessas siglas, né? Que são importantes e métricas para hoje até você se estruturar o seu business plan. E aí eu entrei, né? Como uma oportunidade, eu trabalhava lá atrás no Centro do Imigrante, né, que era, eu gosto de falar dessa história porque diz muito, né, do propósito e como eu cheguei até aqui. Então, o centro, ele existe, ele é uma social tech, uma empresa, faço uma analogia que ela, como se fosse um poupa-tempo, tem vários microserviços e o propósito era atender, né, inserir aquele ser humano, aquele imigrante que vinha sem família, sem condições, dentro da sociedade brasileira. Pô, isso é muito legal, muito legal. E a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero voltar um passinho atrás para conhecer um pouco de você antes de você entrar no mercado de trabalho. Tá? Eu quero
que você conte pra gente de onde você nasceu, Legal. com quem você cresceu, como que era a tua infância. Se na época ali que você tava, sei lá, no primeiro ano do colegial, se você já sabia o que você ia querer fazer de faculdade, se não, se, enfim, era algo que você sempre quis ou mudou no meio do caminho, sabe? Eu quero que você conte um pouquinho. Volte lá atrás, né? Que a gente já chega emocionando, né? Contando só da vida não tem problema. Aqui a gente vai indo conforme a música, não tem problema. É legal a gente conhecer esse lado fora do LinkedIn, né? Que as pessoas no mundo profissional e dentro do mercado financeiro, elas vão te acionar muito pelo LinkedIn e vão conhecer o teu currículo profissional. Mas quem que é a Ju nos bastidores, né? É importante, né? Porque eu acho que é isso, né? As pessoas são seres humanos, né? Antes de serem profissionais. Então, voltando, né? Eu morei em São Paulo, né? Sou nascida aqui. Só que eu sempre tive uma cultura muito forte dentro de casa, né? Acho que isso influenciou muito. Meu pai e meu avô, né? Empreendedores, raiz, assim, né? Que eu falo, empreendedor realmente, real life, raiz. Zero tech, né? Realmente, porta a porta, começando do zero. Meu avô perdeu os pais muito novo, foi criado pelos avós. Passou realmente, assim, fome, veio, né? E ele realmente construiu tudo que ele fez. E aí, meu pai seguindo a mesma linha, né? Eu lembro que eu ia com 4 anos de idade, eu ia lá para as lojas, né? E já era focado também no mercado financeiro. Lojas de câmbio. E aí, eu ia lá e atendia clientes, né? Ficava lá com meu pai trabalhando, eu ia quase todo sábado. Então, eu tinha muito essa cultura enraizada, assim, sabe? De realmente, assim, trabalhar, sabe? Progredir. Que tá tudo bem trabalhar. Meu avô sempre falava, ninguém morre de trabalhar, né? Então, que era super importante, né? Na vida do ser humano como evolução. Não só para provir, né? Financeiramente, mas realmente, enfim, questões de aprendizado, de manter a cabeça sempre, né? Funcionando, né? Desafios, super importante. Então, eu sempre tive isso enraizado. Eu sempre queria seguir, né? Os passos da minha família, do meu avô e do meu pai. Mas eu nunca soube com o que eu queria empreender. Então, eu fiz faculdade, eu fiz a SPM, né? Mais focada em administração. E aí, quando eu estava nos últimos semestres, tem que optar, né? Se quer marketing financeiro. E tinha, naquela época, empreendedorismo. Um braço já de empreendedorismo. E aí, eu lembro que eu fui uma das únicas, né? Porque minhas amigas todas fui para marketing ou financeiro, amigos que trabalham em banco mesmo, né? E aí, eu falei, não, eu quero realmente, que é um sonho, que eu já sabia, né? Que eu queria empreender. Mas é aquilo, né? Empreender no quê? Qual o problema, né? Enfim. E aí, até começo de carreira, né? Então, eu comecei na Claro. Porque eu falei, eu não sei ainda o que eu quero fazer. Eu preciso ter uma experiência. Mas é isso, assim. Então, eu sempre tive muito isso enraizado, acho que de exemplo, né, familiar. E eu via isso realmente como uma inspiração para mim. E aí, eu segui, né? Enfim, determinei, coloquei isso na cabeça e fui. Foi embora. Então, empreender sempre fez parte da tua vida. Exatamente. Desde pequena, e esse foi o caminho que você seguiu. Quando você entrou no seu primeiro emprego, como que foi esse contato com o mercado corporativo, né? Porque até então você ajudava e você tinha ali a sua experiência num ambiente familiar, numa empresa familiar, era algo muito próximo. Como que foi meio que cortar o cordão, sabe? E ir pro mundão aí do mercado. E, assim, sei lá, talvez, o que você enfrentou de dificuldade? Quais foram os seus principais receios, medos, problemas? E também as coisas que você curtiu, que você achou legal e de fato, você decidiu trilhando outros caminhos. Sim. No começo eu falo assim, às vezes meu próprio pai fala assim, mas você vai trabalhar para outras pessoas, né? Enfim, né? Eu falo, nossa, mas tem que trabalhar. Eles trabalham sempre todo final de semana e tal, mas assim, eles entendiam que, né, era bom trabalhar para você mesmo, né? Para construir alguma coisa sua, um futuro. E aí eu falei, não, eu não cheguei a trabalhar lá oficial, mas eu, enfim, né, ia, sempre estava lá nas lojas e tal. Mas eu falei, poxa, eu quero ter uma experiência solo, eu preciso aprender como funciona uma empresa grande, né? E eu queria entrar numa multinacional, queria entrar em empresa realmente executiva, assim, para entender a dinâmica e o 360 da empresa como um todo, né? Que eu acho que é super importante, porque quando você vai empreender, você fala, poxa, eu preciso passar por isso, né? Eu queria essa experiência. E aí eu falei, olha, eu vou começar como estagiário, vou ficar lá, não sei quanto tempo, não sei se só uma empresa,
mas eu sinto que eu preciso passar por essa curva, né, de aprendizado. E aí eu entrei na Claro, primeiro emprego, né, desafiador, assim, a gente mega inseguro com 20 anos de idade, então a gente fala, poxa, eu não vou dar conta. Cheguei na Claro, um monte de sigla, VPN, negócio Meu de Deus, telecom, né, que é um mercado também que tem, né, sua engenharia e complexidade. E eu falei, ferrou. Primeira semana eu falei, vão me mandar embora, né? Tipo assim, tem que correr atrás, estudar. E aí, enfim, deu super certo, assim. Eu entrei na área de produto, né? Então, foi uma baita área, assim, de experiência de serviços agregados. Então, eu cuidava de toda a parte de dados, banda larga. Então, plano de pacote de internet, né? Enfim, para tablet, modem, celular. E aí, eu peguei todo... Assim, falava com marketing, com várias áreas, com time de tecnologia. Então, foi um baita aprendizado. Além de ter... gestoras mulheres super inspiradoras. Legal. Que eu falo, pra mim, exemplo de gestão, né? Então, foi ótimo, porque é isso que eu carrego, né? Também, que eu carreguei para os meus próximos desafios. E aí, enfim, em 8 meses, eu acabei já sendo efetivada antes do tempo, assim, antes de ser formada, porque eu realmente tava gostando, né? E falei, eu sou aquela pessoa que eu começo, eu vou até o fim. Eu falo, eu prefiro nadar, morrer na praia, mas eu prefiro fazer até o fim, sabe? Do que abandonar e desistir, no caso, né? Legal. Depois que você teve essa sua experiência na Claro, aí você foi pro Centro de Imigrantes, né? Vamos contar como que foi esse momento de mudança. Em que momento você falou assim, bom, agora é hora de eu, enfim, buscar novos caminhos, ter outra experiência. O que te levou, o que te motivou a fazer essa primeira mudança? Legal. Eu já tava 4 anos e meio lá na Claro. E sempre na mesma área, mas, enfim, recebi, né, promoções, entrei como estagiária, depois virei pleno, enfim, fui na analista júnior, pleno, né, aquela... Subindo. Mas eu sempre tinha aquela pulga atrás da orelha, né, que eu queria fazer alguma coisa. E aí, enfim, conversando com meu pai, eu falei, olha, eu gosto muito da Claro, mas eu acho que não estagnado, mas, assim, eu já... Enfim, ou eu mudava para outra área para ter um novo desafio, ou, enfim, aí ele falando com ele, ele falou, olha, meu pai também sempre investiu, viu oportunidades, né? E aí ele estava entrando numa investida e ele falou assim, olha, tá precisando de alguém lá de confiança, uma diretora, né? Alguém para tocar toda a parte de operação e estratégia e novos negócios do Centro do Imigrante. Você topa conversar, conhecer e etc e tal? E aí foi quando eu conheci, né, também os outros sócios, diretoria. E aí me encantei também pelo projeto, né? Pelo propósito que eu estava falando, que era... eu sempre fui muito ligada, desde pequena também, influência dos meus pais, né? Enfim, sempre, tipo... eu ia pequena para asilos, cuidar de idosos, trocar fralda, dar kit de higiene, alimentação, com crianças também, né? Sempre muito cedo. E aí eu falei, poxa, muito legal o propósito, né? Porque eu vou estar lá convivendo com essas pessoas, entendendo a dificuldade dela, né? E realmente um propósito muito lindo, né? Assim, de você pegar aquela pessoa que deixou a família inteira lá, veio sozinha, na cara e na coragem, para, né, se sustentar, para conseguir condições melhores e poder realmente, né, dar uma vida melhor para a família deles. Então, realmente, assim... um baita desafio, né? Você chegou a ter contato com algumas pessoas? Alguma história te marcou, por exemplo, que você... possa dividir aqui? Eu teve várias histórias, né? Assim, eu falo, nossa, aquela época eu gostava muito, porque é isso, né? Eu falo, você sai dessa bolha, né? Às vezes que a gente vive, e aí você vê realmente, né? Olha para o ser humano, olha outras realidades, né? E aí até hoje, meu amigo, né? O Rido, ele é haitiano. E aí, assim, não é uma história assim, mas é a história de vida dele, né? Ele era... Os haitianos, em geral, né, não generalizando, mas eles são muito educados e eles são muito estudiosos. Lá, a maioria, para você ter noção, questão de educação é forte. A maioria é formado, tem até MBA, pós-graduação. E eles são engenheiros, professores, né? Então, eles são muito focados, eles nível prezam. De escolaridade. Exato. Legal, né? Muito legal. E eu não sabia disso, eu aprendi. E aí o Rido falou, poxa, ele era engenheiro, né? Largou tudo lá. Para vir para São Paulo,
por causa, né, de condições lá de desastre que aconteceram no Haiti. Uhum. E aí ele falou, poxa, eu vim aqui para ser feirante, pedreiro, né? Fui trabalhado com o que der, porque é o que eu precisava para sustentar minha família. E aí eu falava assim, Rido, deixa eu te pagar um lanche na época, né? Assim, vamos ali, né, lanchar, fazer ali. Não, dona Júlia, você me dá um trabalho, você me paga e aí a gente come um lanche, né? Então, quanto eles prezavam isso, assim, foi um grande aprendizado, assim. E o nosso mercado, não só o mercado financeiro, mas é difícil você ter essa abertura para as pessoas imigrantes, para elas entrarem no mercado de trabalho, né? Os trabalhos acabam sendo mais informais. Sim. E quando aqui a gente fala muito de diversidade, de inclusão, e é muito legal lembrar que também tem esse recorte, que a gente também tem esse grupo minoritário que precisa ser incluído, que a gente precisa trazer para o contexto da formalização e permitir com que eles tenham acesso, né? Falando disso, a gente criou lá uma B1 nova, quando eu estava lá, de agência de emprego. Uhum. Por quê? Era como se fosse um poupa-tempo. Tinha vários serviços, desde documentação, né? Dele realmente ter um CPF, um RNE, para ele poder fazer inclusão financeira, para ele poder trabalhar, enfim, né? Tinha várias... Dava todo esse suporte. Todo esse suporte para essas pessoas. E o Core Business já era também uma arremessadora de câmbio, né? Então, todo mês, eles mandavam praticamente todo o dinheiro que eles ganhavam para a família deles no país de origem, né? Então, já olhando, né, para o lado financeiro. E aí, falando disso, quando eu estava lá, a gente ajudou a estruturar essa BU de emprego. E aí foi muito assim, em menos de 6 meses a gente empregou mais de 200 imigrantes, né? Que legal. Na época foi várias, né, secretário aqui de São Paulo, etc e tal, mas assim, a gente sempre quis ser uma empresa privada, né, com um propósito, mas eu falo, a gente consegue fazer o bem, com um propósito bom, ganhando dinheiro justo, né? Porque essas pessoas são muito enganadas, né? Tinham várias contabilidades ali no centro, até perto, né, da onde era fisicamente o centro, prometendo, né, o documento, né, que iam tirar o documento, né, definitivo deles e acabavam sendo documentos falsos, né, nesse nível. Enganavam de várias formas. Exatamente. Né? Então, assim, e aí a gente começou a ajudar muito também nessa questão de inclusão financeira, né, porque eles vinham, né, aquelas notícias que a gente escuta, casa de costura aqui são mais os bolivianos, né? Poxa, eles foram assaltados, roubaram um colchão. Acontece mesmo, assim. Eles realmente têm essa cultura, né? De guardar o dinheiro em casa, né? Trabalhar só com dinheiro. E aí, eles acabam com questão de segurança e a questão da inclusão mesmo financeira, né? Então, a gente começou a trabalhar e daí depois, num próximo passo, foi quando surgiu a Starpay, né? Eu quero já puxar esse gancho, né? Em que momento você, de fato, falou, agora eu vou empreender, né? Eu vou entrar nessa trilha aí, porque eu quero que você traga, enfim, as nuances, né? Do seu motivador, o porquê esse negócio, e aí explicar um pouco da Starpay. Os desafios, porque a gente sabe que, historicamente, no nosso país, muitas pessoas, elas empreendem por necessidade, não por uma escolha, né? Então, eu tenho que vender bolo, eu tenho que aprender a cortar cabelo, porque eu não consigo uma formalização, eu tenho que fazer isso para poder complementar a renda. Então, é um empreendedorismo muito associado à necessidade de sobrevivência. E não porque, assim, quero empreender ou sempre tive esse sonho. É óbvio que a gente tem cenários, né, pessoas e pessoas, mas uma grande maioria da nossa população vem desse contexto. E aí eu queria que você trouxesse os seus desafios também, de como que é essa jornada, até porque cada vez mais a gente tem tido apoio de grandes empresas, de grandes instituições, para ajudar quem quer empreender, para fazer, né, de forma, enfim, estruturada. Então, como que foi esse processo para você? Legal. É super importante, né? Porque empreendedorismo é uma jornada solitária, né? Eu falo. E quando eu comecei... E aí, voltando no gancho, né? Então, a gente estava lá com o Centro Imigrante e aí a gente também abria contas bancárias para as pessoas imigrantes. Tá. Só que a gente fez parceria com a Caixa e com o Bradesco na época para ser correspondente bancário. E a gente foi o primeiro correspondente bancário a ter autorização para abrir conta bancária para essas pessoas, mesmo
sem o documento definitivo, né? Primeiro existia um documento provisório, que é o RNE, e depois o definitivo. O definitivo demorava mais de 1 ano para tirar naquela época. Uhum. E aí eles acabavam, né, não conseguiam na época tirar CPF, várias outras questões que, enfim, né, daí alugar uma casa, ter uma conta no banco, um cartão, né, enfim. Nada consegue disso. Caminhar sem ter esse documento. Exato. E aí eles conheceram o nosso projeto, gostaram e falaram, não, vamos apostar. E aí fizeram, né, essa abertura de contas com um documento provisório. E aí, só que mesmo assim, eu falo, né, nós que somos brasileiros, temos renda comprovada, né, às vezes temos dificuldade, né, de um limite de crédito, enfim. É muita burocracia. Imagina para essas pessoas, né, que estão começando, né, como cidadão brasileiro, né, assim, como pessoas que moram aqui, residentes, que trabalham, né, que geram renda. Então, eu falei, poxa, vamos estruturar um projeto para que a gente atenda ainda 60%, 70% das pessoas que ainda não conseguiram abrir conta, né, através desse canal. E aí foi quando a gente começou a criar, né, um aplicativo, tipo um WeChat, um super, né, aplicativo com todos os serviços para eles, desde envio, né, uma remessa online, desde tipo também passagens que a gente vendia, né, parte de turismo que muitos voltavam depois para a família visitar, até a parte de abertura de conta, cartão, né, wallet e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, veio um parceiro, gostou muito do projeto, que era muito forte, né, instituição em consórcio, né, e aí fez um MVP também com esse novo ICP, com esse novo público, foi super sucesso, baixa inadimplência, e aí eles acabaram até fazendo uma proposta para acabar assumindo, né, e comprando o Centro do Imigrante. Daí, nisso, a gente já estava com a StarPay, né? Era tipo, a StarPay nasceu dentro, né, do Centro do Imigrante, mas outro CNPJ, outra empresa, como uma necessidade de atender, né, esse cliente estratégico que seria o Centro do Imigrante. E aí, o que a gente viu também quando a gente estava criando esse aplicativo? Que vários imigrantes, é isso que você falou, né? Eles acabavam virando, né, empreendedores autônomos, né? Desde feirantes, né? Compravam coisas e vendiam. Se você for ali no Brás, no Largo da Concórdia, você vai ver muitas pessoas imigrantes. Porque elas acabavam não conseguindo emprego formal, né? E aí elas acabam tendo que empreender por necessidade, né? Sim. Que foi o caso que você falou. E aí muitos não aceitavam o meio de pagamento, maquininha, né? Porque não tinham esse lado financeiro, não tinham quase documento, não tinha como... E não tinha o Pix, tá, gente? Exato, só fazer um parênteses aqui, que não tinha nada de Pix, né? Nada de Pix, era tudo débito, crédito e olhe lá, né? E dinheiro. Lá, e dinheiro, né? E aí, dinheiro era muito forte naquela época, né? Mas assim, débito e crédito também já estava, né? Já era grande representatividade na parte de meio de pagamento, transações. E aí a gente falou, vamos fazer a StarPay para fazer a maquininha do banco, né, do Centro do Imigrante. E aí foi uma oportunidade, né, de novo, né? Falei, poxa, acho que é uma baita oportunidade da gente ser realmente a fintech, o braço, né, de financeiro do Centro do Imigrante, provendo conta digital, provendo maquininha, cartão, tudo isso que... Todas as soluções ali de transações financeiras para esse público em específico, que até então ele não era visto por outros players do mercado, Exatamente. Né? E é uma sacada super legal, porque cada vez mais a gente foi tendo imigrantes aqui no Brasil, né? O Brasil, ele sempre esteve de braços abertos para Deus e o mundo. Não é tão difícil vir para o Brasil, diferente de outros países, em que até você tem, enfim, talvez grandes oportunidades de trabalho, e tem, né? A gente pode pegar os Estados Unidos como exemplo, assim, o quanto tem pessoas de vários países que tentam entrar nos Estados Unidos para trabalhar, enfim, tanto de forma regular quanto de forma irregular. Mas no Brasil a dificuldade ela é outra, né? Então as pessoas acabam vindo, só que quando chega aqui, infelizmente, se deparam com uma realidade que é difícil e complexa. Exato. Que já não é fácil, como você falou, pra gente que nasce aqui. Exato. E para quem é imigrante é um pouco pior, eu acredito. E ter empresas que comecem a olhar e ajudar essas pessoas, eu acho que faz toda a diferença como sociedade, né? Sim, com certeza. Isso é muito legal. E aí vocês falaram assim, bom, vamos fazer isso aqui. E aí nasceu... E a StarPay, né? Aí nasceu, e aí no final, esse parceiro, né, acabou comprando o centro. E aí a StarPay não acabou, né? Que era outra empresa, enfim, já estava estruturando, né, outra operação.
A gente falou, poxa, agora a gente... Enfim, aí o projeto meio que ficou no freeze, né? Porque eles estavam mais focados realmente lá nos serviços dele, no consórcio. E a gente falou, poxa, a gente tem uma oportunidade aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente mata? Ou aí a gente vai para aquele, né, para aquele discovery e tenta achar uma oportunidade de negócio? Vamos ter que pivotar ali. Exato. E esse é o rolê também que é legal de falar do empreendedorismo, né? Às vezes você cria algo que dá muito certo, mas por um tempo. E em dado momento você precisa se reinventar. Exatamente. Assim como grandes empresas, que a gente tem históricos de grandes empresas que quebraram porque não se reinventaram. Total. Não é diferente de uma startup, né? De uma Total. fintech, no Exatamente. caso. E um dos desafios é isso, essa constante mudança, né? É isso, tem que estar aberto a mudanças. Porque eu falo, trabalhar, né, empreender, trabalhar, seja, né, autônomo, você vai, né, vão aparecer obstáculos que você vai ter que pivotar, que você vai ter que mudar. Então, assim, eu falo, uma semana é uma estratégia, a semana seguinte é totalmente uma nova estratégia, né? Então tem que estar aberto a isso. Se for apegado, já não vai dar certo, né? Exato. Porque se você estiver ali, não vou, essa ideia, esse formato, vou morrer com ela e ninguém vai me fazer... Exato. Não vai pra frente, né? Não, total. E aí, enfim, aí a gente, né, começou, a gente achou uma oportunidade regulatória, final de 2015 também, que tanto o Rio de Janeiro quanto São Paulo foi implementada uma lei que todos os taxistas iam ser obrigados a aceitar um novo tipo de pagamento, né? Até então, eu lembro que com 15 anos, pai, me dá dinheiro pro táxi, né? Era tudo dinheiro. E eles, né, foram obrigados a aceitar a maquininha, né? Cartão de débito e crédito naquela época, para poder, enfim, atender melhor os clientes, né? E aí, a gente começou a estruturar, a gente começou, né? Eu falo naquela época, o nosso MVP, né? Hoje o pessoal faz super estruturado. Eu falei, gente, se eu contar como foi meu MVP, vocês não vão acreditar, né? Conta pra gente aqui como que foi esse MVP. Fiquei curiosa. Aí, então, a gente começou a fazer parceria com os taxistas. A gente fez parceria com a associação lá de Congonhas, lá o Bolsão, né? E aí, a gente colocou umas 200 maquininhas. E aí, a gente tava construindo nosso sistema próprio, né? E aí... Só que, assim, muito no começo. Se fosse esperar todo aquele timing, eu ia perder o time to market, né? Então, eu falei, não, vamos testar o jeito que tá, começar. Então, eu ligava, né, pros taxistas, a transação caía, né? Aqui, eu ligava pro seu Luiz, falava, seu Luiz, você confirma a transação de R$11,50? Confirmo. Tipo assim, muito manual, né? Assim, zero automação, né? Zero. Né, conciliação, a gente construiu isso tudo do zero. Mas, assim, para testar o MVP, a gente precisava rodar. E a gente rodou com o que a gente tinha, né? E depois deu tudo certo. E acho que vale aqui, então, mais uma dica, né? Quando você está empreendendo, construindo uma solução, você precisa ir para a rua. Você precisa testar de alguma forma. E não precisa esperar que o teu produto esteja 100% né, bonito e ali brilhando para fazer o teste, para colocar na mão do usuário. Você pode ir de uma forma que minimamente funcione para dali... E acho que fica até mais fácil fazer correção, né? Isso. Você olha e fala, peraí, isso aqui não ficou legal, já vamos ajustar aqui, do que esperar... É o famoso história, né? Você vai entregar um carro. Tá andando, tá. Depois pinta. Deixa ele na cor crua da lataria. Depois a gente pinta da cor que quiser, né? É totalmente isso, assim. E eu falo, hoje, às vezes, eu vejo, né, empreendedores, empreendedoras. E eu falo, gente, isso aqui pra mim, esse é o MVP de vocês, pra mim isso é já produto final. E a pessoa ainda não rodando porque, tipo, porque não, tem que mudar. Né? Mas assim, não, tá. É isso, assim. MVP é produto mínimo viável. Lógico que você tem que, né, mitigar o mínimo de risco, etc e tal. Né? Também não pode só. Mas, assim, mitigando o risco e tendo ali o mínimo viável para você rodar, não tem por que não esperar, né? Não tem por que esperar, na verdade. Tem que ir para jogo, né? Exato. E aí deu certo? Depois, passado o período ali de MVP, como que foi o resultado dessa experiência? Então, aí deu certo, né? A gente começou atacando os taxistas, um nicho específico. Mas aí a gente começou a ver, e aí já crescendo também PagSeguro, né? A gente começou como subcredenciadora também. E aí a gente começou a criar todo o nosso sistema interno para, né, poder plugar. Na época a gente estava plugada direto na Stone. Então a gente conseguia criar um sistema também totalmente todo de conciliação. Naquela época, eu falo, não tinha software houses maduras hoje de plug and play, né? De tipo Open Finance, Banking as a Service, várias coisas que hoje a gente vê. Que hoje tem, né? Antes não tinha. Exato. Inclusive, a gente fez uma solução de white label, né? A gente estava expandindo para outros estados.
já com contratos, né, enfim, para rodar, né, Banking as a Service, toda essa plataforma que a gente chamava na época de white label para outras, né, empresas varejistas que queriam ter um braço de fintechização, né? Uhum. E como que era, acho que uma coisa que a gente pode comentar, a parte da competitividade, porque o mercado de maquininhas até então, ele era muito restrito, né? Sim. Ele era muito monopolizado por ali, uma, duas grandes empresas. E como que foi essa entrada, né? Como que foi pedir licença aqui e ir conquistando o mercado? Sim. Porque esse é o movimento das fintechs, né? Então, você tem um recorte ali de uma dor da sociedade que você vai resolver, entregar um produto diferente de outras empresas. Então, né, traduzindo para o nosso português, claro, você morde um pedacinho da fatia ali da pizza. Como que foi para vocês os desafios, os embates, o que vocês tiveram de superar para poder entrar nesse mercado que era ali muito fechado? Não, na verdade, assim, quando a gente entrou, o mercado não estava ainda 100% regulamentado, né? Quando a gente entrou, para você ter uma noção, já tinha Stone e já tinha PagSeguro. Elas começaram como né, credenciadoras, a gente estava falando um pouquinho mais cedo, e depois elas viraram adquirência. Só que para passar por isso, né, assim, nessa época eu falava assim, eu ia em várias palestras, Bacen, enfim, né, do mercado, né, e ninguém sabia direito o que era o papel da credenciadora, né? E existia, aí, mas não ninguém existia, sabia. Tinham esses players novos que estavam entrando, mas ninguém sabia direito qual que era o papel, né, como atuava, etc e tal. Então, nas primeiras circulares lá do Bacen, né, não tinha o termo subcredenciador, né? Depois de alguns anos que a gente já estava no mercado, que aí sim, né, aí o Bacen, nossa, realmente, né, essas né, empresas subcredenciadoras, né, elas estão trazendo inovação e solução para melhorar o mercado. E aí começaram a abrir e regulamentar, né? Então, os maiores desafios, eu acho que na nossa época, como a gente entrou, não depois que começou o processo de toda essa parte de regulamentação com as bandeiras, com o Banco Central. Então, assim, a gente entrou, fiz o pitch aqui para Stone, né? Ela gostou, vamos fazer parceria e começar a rodar, né? Depois não, né? Depois você teve que fazer todo esse processo, né? De tipo contrato, regulação com as bandeiras. Então, às vezes tinha bandeira que para eu poder operar na minha maquininha, demorava 6 a 1 ano para eu tirar uma certificação. E aí, você fala, poxa, 1 ano, né? Desafio, porque isso aí, poxa, eu rodo, não vou poder mais rodar, o quanto eu vou perder de cliente, de faturamento, né? E aí, quando começou também a regulação, quando eu entrei, tinham mais ou menos já tinha bastante, mas ainda não tanto, né? Tinha umas 200 fintechs, assim, não só de meio de pagamento, mas, né, que faziam outros serviços financeiros. E aí, depois, quando eu saí, tinha mais de 1.000, né? Então, assim, a regulação veio também para ajudar, né, o mercado. Para se regular, para abrir oportunidade para outras players menores, para poder criar oportunidades de inovação e melhorar a vida financeira de todo o ecossistema, né? Eu acho que é um gancho também super importante que a gente precisa fazer, porque eu já participei de muitos hackathons, né? E de momentos, assim, onde as pessoas querem criar soluções, muitos empreendedores. E empreender no mercado financeiro requer uma certa malemolência, vamos dizer assim, porque você tem uma dependência muito grande do regulador. Sim. Por mais que você tenha uma ideia genial, você tenha um produto incrível, se você não tiver amparado por uma regulação, você não consegue rodar. Exato. Né? Então, eu vejo que para vocês fez muita diferença quando saiu a regulação. Exato. Não, pro bem, né? Exato, pro bem. Então, assim, poxa, é necessário, é preciso que haja esse movimento de vamos ter ideias que resolvam problemas do mercado financeiro, resolvam problemas da nossa sociedade associado a dinheiro, mas não tem uma regulação. O que fazer? Exato. Sentar e esperar a regulação ou bater lá na porta do Bacen e Exato. ficar provocando esses momentos? Porque muitas das coisas que, enfim, a gente tem hoje no ar, né, de produto, o Banco Central definiu, desenhou, falou, pessoal, é isso aqui que vocês têm que fazer agora, cada um na sua casa, me entreguem a data de implantação e tal.
E aí todo mundo corre, fica um bando de doido tentando cumprir a agenda de regulação. Mas existe um movimento inverso, quando o mercado se movimenta para uma necessidade e o Banco Central fala, não, peraí, gente. Vou ouvir vocês, né? Vou ouvir vocês, né? Você tem que formar ali. Isso. Então, é importante, aí, né, dicas, Sim. momento dicas para quem está empreendendo, ficar muito atento na regulação. Sim. O que você está querendo propor? O que você está querendo resolver? Já tem uma regulação? E se não tem, qual o caminho para que tenha, né? Exato. Que é muito importante, né? Que é um dos braços do ESG, né? De governance, assim. Não só governança dentro da empresa, mas também fora, né? Você tem que estar, né? Atenta, né? Toda essa parte de movimentação, regulação, que é muito importante, né? Porque eu falo... Na época, eu lembro, né? Vários startups estavam, nossa... Fintechs ferrou, né? Eu falava, não, gente, isso é uma oportunidade, né? A gente tem que entender e realmente foi muito bom, assim, para todo mundo, né? E eu acho que é importante ter essa parceria, né? Isso, assim. Eles foram muito abertos na época, assim. A gente participou de alguns laboratórios, sempre com a Pagos também, né? A gente trouxe, né? Foi criada nessa associação de gestão de meio de pagamento com várias empresas para, inclusive, né? Vários escritórios grandes também de jurídicos, de fintechs, startups, ajudando a estar mais próximo, né, do Banco Central, das reguladoras, né? Então, SERC, todas essas, né, câmeras interbancárias de pagamento. Então, foi super importante na época, assim, pra gente chegar onde a gente chegou, sabe? Sim, é sempre bom lembrar que a gente tem... Cara, tivemos a eleição aí, um prêmio, onde o Banco Central ganhou como o melhor Banco Central do mundo, né? Então, a gente referência, tem né? Referência, é de fato. Por mais que tenha a parte, né, burocrática da coisa, que nem todo mundo gosta, é uma parte necessária, que também se não tivesse, ia ser uma bagunça, né? E aí, ainda como StarPay, você já começou a atuar como investidora anjo, né? Eu queria que você contasse como que foi esse início do tipo, agora eu vou começar a investir, como que é esse movimento, como que é para você como mulher entrar num mercado de investimentos, né? E de fazer aporte, que também não é tão comum. A gente tem mulheres investidoras, mas ainda é um recorte muito menor se comparado a homens. Queria que você trouxesse um pouco desse seu lado. Legal. Na StarPay, na verdade, aí eu falo muito da StarPay, né? Porque eu estava lá como CEO e realmente, né, co-founder, né? Mas, assim, em paralelo, daí junto também, né, com o Marcelo Martins, mais do que conhecido aqui, lá do Iniciador, agora ele está com o Iniciador. E a gente, junto com meu irmão, era um dos fundadores, né? Foi tipo uma spin-off dentro da StarPay, que foi a Swipe. E aí eu entrei já como, né, investidor e board member, né, da Swipe ali, acreditando muito também no negócio. E, enfim, eles passaram pela aceleração na Visa, né? Pivotaram, estavam indo para um caminho, pivotaram, né? Descobriram uma dor, né? Um problema, focaram e aí começaram lá atrás, quando ainda estava começando as wallets, né? Banking as a Service para B2B. E aí, depois disso, né? Enfim, eu acabei focando mais na StarPay, porque, né, no dia a dia a gente tinha que tocar, e aí meu irmão, junto com os sócios lá, Marcelo, enfim, eles estavam tocando mais o dia a dia da Swipe. E eu comecei a sempre olhar, né, para outras startups, mas naquela época, por causa de tempo, né, limitação de tempo, eu não conseguia, né, olhar para tanto, porque assim, quando você vai em investimento, você tem que estudar, né, você tem que, né, que nem um venture capital, né, todo um processo, lógico que não é 6 meses, né, que dura 1 ano, mas você não pode só chegar, gostei do propósito e vou investir, né, gostei da Andressa, só da Andressa e não vou olhar o produto, o tamanho do mercado, nada. Então, eu sempre tentava, né, mas eu não conseguia, de fato, focar, né, ainda muito ativa nessa minha trajetória como investidora anjo. Daí, quando eu fiz o exit da StarPay, e aí, no mesmo ano, a gente fez o exit da Swipe também para conta azul. Então, eu falei, 2021, eu trabalhei, juro, de segunda a segunda, 24/7, assim. Mas eu falo, é um problema bom, né? E aí, eu comecei a ter um pouco mais de tempo, né? Pra olhar mesmo. Eu falei, gente, eu sempre sentei muito desse outro lado da mesa, né? Como empreendedora. E eu quero agora sentar mais também, entender o outro lado da mesa como investidora, né? E aí eu
conheci, né, o pessoal da Sororité, as fundadoras maravilhosas. E aí, amei. E elas me convidaram para fazer parte, né, hoje é um dos maiores grupos de investidoras anjos, né, do Brasil. São mais de 100 mulheres. E a nossa tese é que a gente olha para startups fundadas por mulheres ou que mais de 50% ou mais do cap table seja, né, de mulher. E aí, trazendo um pouco em números, principalmente no nosso mercado, né, que você conhece, é um mercado, né, ainda muito masculinizado, né, muito homens, poucas mulheres, né, representatividade. E aí, apenas 1,5% das fintechs hoje tem fundadoras mulheres, né, muito baixo. E para você ter uma noção também, hoje, apenas mais ou menos 2 a 3% de todo o capital investido, né, em venture capital, né, enfim, em anjo, né, é para fundadoras mulheres, né, e suas startups. Ou seja, né, quando a gente fala do outro número, 97% dos valores que tem de venture capital não são investidos em startups, são fintechs por mulheres, né? É investido em homens. Exatamente. E aí eu falei, poxa, meu propósito, eu acredito muito, né, no empreendedorismo, no ecossistema, porque eu acho que gera soluções de problemas muito maiores, dores muito maiores, que né, muitos, enfim, países, governos não conseguem, né, suprir, seja de educação, de saúde. Então, com tecnologia, né, você consegue, né, ajudar a melhorar, né, e dar oportunidades para as pessoas. E eu sempre achei que isso movimenta, né, a roda, né, da vida da pessoa. Da atração ali, né? Da atração para a vida daquela pessoa. Ter oportunidade, né, de buscar, né, e de estar dentro desse, enfim, né, desse sistema. E aí eu falei, poxa, eu quero realmente ajudar as empreendedoras, quero ajudar não só empreendedoras, como eu também, né, falo com vários, né, mentoria para startup de homens também, não é isso. Mas eu comecei muito a olhar, né, para realmente ajudar, né, nesse estágio inicial, que é do anjo, que eu falo, nossa, era muito importante lá atrás, né, ter os anjos para a gente poder realmente provar, né, rodar o MVP com investimento e realmente depois ir para a segunda fase, né, do negócio, né, da startup. Então, eu vejo isso como realmente apoiando, assim, sabe? Não só as mulheres, mas ajudando o ecossistema como um todo. E o que uma startup, uma fintech, ela precisa ter para ter o investimento, né? Então, quando você vai avaliar, quais são os pontos que você considera, quais são assim, as dicas de ouro que você poderia dar para quem está empreendendo e quer, de repente, conquistar o investimento? Tá. Eu acho que, assim, cada investidor anjo ou investidora anjo, né? Eu converso com várias, cada um tem o seu propósito, né? Porque é muito... É pessoal, né? Tipo assim, eu tenho, por exemplo, eu acredito muito em educação, né? Que é uma das armas mais poderosas do mundo, né? Quando as pessoas têm oportunidades iguais de educação. Então, eu olho teses que realmente eu acho que faz sentido, né? Inclusão financeira, enfim. Então, cada um começa olhando para sua tese, né? Porque hoje tem vários segmentos, vários setores. Mas eu acho que o principal, assim, é não só olhar o produto, obviamente, né? Você tem que ver se tem um produto, né? E eu falo, assim, às vezes os empreendedores, é uma dica, né? Eu vejo muita gente focando muito em olhar a solução. Mas eles não estão olhando para o problema de fato, entendeu? Então, assim... E eu falo assim pro meu time de tecnologia de produto, gente, vai falar com o cliente, vai sair na rua, porque ficar atrás de uma tela de computador, lógico, você está criando um produto inovador, mas você não está entendendo, de fato, a causa raiz do problema. Você está olhando para a solução, mas você tem que entender o caso de uso, o problema daquela pessoa ou daquele segmento, né? E aí eu sempre dou essa dica, porque tem o produto, né? Tem o problema, mas, assim, entender o mercado também, eu acho que né, todo mundo, acho que não só investidor anjo, mas olha o potencial de mercado, né? Porque, no final, assim, a gente está investindo com um propósito, mas a gente também está olhando o retorno financeiro, né? Sim. Não dá para ser hipócrita aqui e falar assim, só estou olhando o propósito, vou investir, se eu perder esse dinheiro, eu não estou nem aí, né? Lógico, é um investimento de risco, né? Pode dar certo ou não, mas você também está olhando,
né? Então, você tem que olhar, estudar aquela startup, né? Para ver se realmente você, né, vai acreditar que vai ter um retorno. E eu acho que hoje, Júlia, falando Júlia, mas, enfim, tem, né, vários também podcasts, até de venture capitals, que falam... Quando a gente quando a gente investe muito no time, assim. Acho que mais de 50% eu também olho pro time, sabe? Pra história da pessoa, o propósito, sabe? Aquele brilho nos olhos, sangue nos olhos. Porque eu falo, não adianta ter produto, não adianta ter mercado, se você não tem um time que vai executar e fazer o negócio acontecer. Não adianta ter só o PPT bonito, exatamente, né, Ju? Exatamente. Que eu imagino que você já deva ter visto muito isso. Eu já participei de algumas bancas para avaliar pitch, etc. E eu já vi muito PPT muito lindo, assim, que você fala, cara, uau! Exato. Mas o empreendedor, ele tava ali, às vezes não acreditava na sua própria ideia ou na ideia do time. Sim. Ele tava muito para fazer o pitch e não casava, né? Então, acho que tem muito disso. Às vezes, a gente vê muitas soluções que aparentemente são incríveis, mas que se perdem ali na execução, né? Porque eu falo, ainda mais quando eu vejo, às vezes, empreendedores fazendo essa trajetória, né? Na verdade, essa transição de sair do mundo corporativo, que é super válido. Eu falo, gente, eu estava até na SPM há uns dias atrás, né? Ajudando ali a Liga Empreendedora. Uhum. E aí o pessoal já queria sair empreendendo com 19 anos, assim, né? Geração maravilhosa. Adoro, né? A disposição deles. O apetite que Exato, eles têm, o apetite. Né? Mas, assim, tem que começar, né? Não dá para pular a curva de aprendizado, né? Então, entra numa startup, vai entender como funciona um pouco. E para você amadurecer um pouco e depois realmente você, né, ter até... estar mais maduro para poder, de fato, empreender, né? Eu comecei cedo também, com 26, não é que eu, né? Mas, assim, eu fui para Claro, fiquei 4, 5 anos entendendo, né? Tentando. Mas quando você sai dessa experiência muito também corporativa e vai empreender, eu falo, é muito legal às vezes ficar só no estratégico, né? Vendo o número, falando, eu vou fazer isso, né? Vou atingir isso. Mas é isso que eu falo, assim, não adianta. Você tem que, e principalmente, né? Os founders, eles têm que ser exemplo de execução. Uhum. Né? Ainda mais num early stage, assim. Se tiver que ir pra rua todo dia, tem que ir pra rua todo dia. Se tiver que fazer o financeiro... Contabilidade vai sentar e aprender a fazer balanço, entendeu? Então, não pode estar preso, né, com essa ideia que, não, eu vou criar as ideias, eu ser o CEO, se levam, né? As pessoas adoram, né? E eu vou só ficar aqui fazendo estratégia, né? E assim, é árduo, né? Porque você vai todo dia pra rua e tem que falar com o cliente, tem que resolver, tem que, né? Você tem que estar ali falando no atendimento, super importante, né? Estar ali em contato com o seu cliente mesmo. Maravilha, Ju. Várias dicas aqui de como trilhar, talvez, um caminho de sucesso até para conseguir um investimento. De novo, né? Aquilo que você falou, cada investidor tem o seu perfil, acredita em alguma coisa, então... Vai muito disso, mas de modo geral tem algumas regrinhas básicas que acho que todo mundo acaba considerando para fazer o investimento. E como que foi o seu momento, sua chegada na Pagos? Conta um pouquinho do que é a Pagos, como que você chegou e, enfim, esse momento seu de carreira. Legal, foi inclusive até o Marcelão, né? O Marcelo Martins que apresentou, né, a Pagos ali pra gente. Foi quando a gente estava na Starpay. Então, a gente se associou como membro, como... empresa mesmo, né? Porque hoje você pode se associar fisicamente também. Então, convido todo mundo que quiser se associar. É super legal. Um networking, troca também, sabe? Questão de regulação, né? Assuntos também super em pauta aí com o mercado também de, né, financeiro, de fintech. E aí, muito específico para meios de pagamentos, Não, né? Não, é fintech como todo. Então, tem vários tipos também de negócio. Tem, né, Open Finance, empresas né, que estão agora criando estrutura, né, para software para Open Finance, tudo, né, enfim, então tem de tudo, que começou lá atrás, né, mais focado em meio de pagamento, mas aí vi a oportunidade de abrir, né, para todo mundo, porque
enfim, engloba todo mundo. E no fim, assim, tem vários. Você vai lá e são várias empresas, não é concorrente, é empresas que se complementam e você acaba gerando, né, um networking ali, e não só networking, mas negócios mesmo, né? Eu já vi gente, tipo, nossa, eu vou contratar seu sistema, seu serviço, seu produto, então... É uma associação mesmo, e a ideia é essa colaboração, né? Exatamente. E aí a gente a gente entrou, né, porque tava nessa onda muito de regulamentação, né, Banco Central fazendo todo esse movimento que a gente já falou um pouco aqui. E aí, pra também a gente conseguir ganhar força, né, que a gente era muito pequenininho, né, perto dessas grandes adquirências, a gente achou interessante se juntar, né, esse era o propósito. Vamos juntar, sei lá, 10, 20, 30 empresas pequenas que a gente consegue também estar mais próximo, né? E ter um pouco mais de voz e força junto também ao Banco Central e enfim, todos os órgãos regulatórios. Que legal. E como que é o dia a dia na Pagos? Como vocês promovem alguns encontros? Como quando a pessoa... hoje eu quero me associar. Então, como que é ali na prática? Como funciona? O que eu vou encontrar lá? Então, hoje a gente tem encontros, né? Mensais. E aí, a gente também tem vários fóruns, né? Então, também tem a parte de cripto, Open Finance, Pix, né? Porque, assim, o Pix é uma constante também melhora e evolução, né? Que você tem que estar sempre antenado, né? Não tem jeito. E aí, a gente cria essas pautas para realmente trocar conhecimento, para a gente colocar em prática, né? Dentro, para as pessoas poderem levar, né? Para dentro também dos seus negócios, das suas startups. Boa. Muito bom. Então, gente, já fica a dica aí. Já se associa, já faz parte, né? E lá você tem um papel também super importante que é voltado para mulheres. Sim. E eu queria que você contasse um pouco de como, enfim, surgiu a necessidade, como vocês identificaram, como que é a sua atuação, o que vocês atuam ali com esse pilar de diversidade. Legal. O Lincoln, presidente querido demais, também super experiente aí em mercado financeiro, fintech, ele me convidou, né? Ele falou, poxa, Ju, aqui... E é triste, né? Você vai, às vezes, eu acho, né, André? Você já vai em vários eventos, né? FinTouch, enfim. Você fala, poxa, quantos % é homem, quantos é mulher, né? E aí, na Pagos, a gente tava, sei lá, com menos 10% de mulher, né? Não só associada, mas que a gente também convida, né? Abre alguns eventos para as pessoas irem lá, verem, né? Se querem se associar, etc e tal. E aí ele falou, poxa, eu acho que a gente precisa criar um comitê de mulheres, né? Mais diversidade, para que a gente traga mais vozes femininas, né? E histórias para realmente melhorar, né? Como um todo, né? Nosso time aqui da Pagos e trazendo assuntos relevantes, né? Então, eu fiquei com essa missão, né? Super honrada com o convite. E aí, a gente já recrutou algumas mulheres também de mercados, né? Pessoal também... diretora de RH, enfim, de várias áreas, né, muito complementares, assim, para a gente, de fato, trazer mais essas vozes nessas reuniões e nessas pautas. E aí a gente vai lançar em breve também uma mentoria, bem legal lá, já tem algumas candidatas, né, mas muito... focando nisso, assim, né? Porque eu falo, a mentoria é muito o que eu aprendi errando, né? O que eu posso, né, agregar. E o mentor é muito fundamental na vida, né, da empresa, das startups. Porque são pessoas, né? Mentor ou mentora são pessoas que já passaram por alguma experiência e que podem ajudar a agilizar, né? E acelerar até o crescimento, enfim, né? Evitando alguns erros que... né, a gente passou já por aquele caminho. Acaba cometendo. É o famoso quando as nossas mães falam, né? Melhor você aprender no amor do que aprender pela dor. Então, essa parte de mentoria, eu já falei em alguns episódios, assim, eu acho que, cara, é transformador. Tanto quando a gente fala de mentoria pessoal, de carreira, então você tem um mentor ali que vai te ajudar a trilhar, quanto de empresa, né? Então, você ter ali alguém que vai olhar para tua empresa, para o teu negócio, e vai dar dicas e vai te ajudar a, de repente, enxergar algo que você não estava considerando. Total. A olhar algo, né? Porque nesse mundo, quando eu já vi muito empreendedor, assim, do tipo, nossa, porque a minha ideia... e, de fato, é uma ideia muito boa. E, às vezes, a gente acha que só a gente teve aquela ideia no mundo inteiro. E quando, na verdade, é muito difícil... Você ter uma ideia que ninguém nunca tenha pensado.
pode ter alguma parte, né? É muito essa coisa de eureka, assim, ela é muito específica. Então, saber fazer essa leitura e ter alguém que vai falar, pô, mas você já olhou isso aqui? Você já olhou isso em tal país? Você sabia que tem esse lugar? Porque acaba tendo bagagem e experiência, né? Então, é fundamental. Exatamente. Mais uma dica. Então, hoje, aqui, ó, um episódio com muitas dicas, né? Procure mentoria. Exato. Mentoria pro teu negócio, né? Ou tragam, né? Tipo assim, também quando você vai olhar para um investidor anjo, traga smart money, que é o que a gente chama, né? Que não é só a pessoa que coloca o dinheiro e vai embora, né? É pessoa que, poxa, sei lá, eu tenho um e-commerce aqui, eu vou trazer alguém de varejo, né? Tipo assim, então, porque já sabe, né, do segmento. Então, assim, pessoas que vão no dia a dia, né, ajudar na estratégia, até trazer clientes, né? Então, assim, traga pessoas que realmente vão, né, contribuir, não só com dinheiro, mas principalmente com essa mentoria e esse conhecimento que é às vezes, mais valioso que o dinheiro em si, sabe? Ju, eu quero agora fazer um exercício com você de futurologia, né? Dentro de tudo que você vê, dentro das startups que você, enfim, acompanha ou que já passou por você, ou que você tá flertando ali, você fala, de repente, talvez pode ser a próxima investida. O que você acredita, o que você aposta como tecnologia, como inovação para o mercado financeiro aí nos próximos anos? O que você acha que pode dar jogo, vamos dizer assim? Eu acho que é um assunto que está muito relevante, né? Ninguém mais... Acho que todo mundo já ouviu fala várias vezes por dia, mas é um assunto muito relevante. Inclusive, eu queria muito ter estado no Brasil, no Silicon Valley, que teve agora o evento do Brasil lá. E uma pauta fortíssima em AI, né? Eu acho que hoje, eu falo... já veio para mudar o mercado e a tecnologia. Não é uma, né, tipo assim, fast fashion, né, que vem e vai embora. É só o passageiro, né? Uma moda ali que Exato, veio. uma moda de tecnologia, não. Assim, hoje, quem não sabe, né, AI, não é assim, vou ali só ver o que é ChatGPT, não. Quem não sabe, de fato, usar a tecnologia, que hoje é acessível a todos, né, através de... né, do ChatGPT, enfim, tem várias plataformas, né? Várias ferramentas. Eu acho que vai cada vez mais ficando para trás, assim, sabe? Então, a gente tem que estar em constante evolução e inovação. E, assim, além disso, eu até quero me inscrever. Eu vi hoje mesmo um curso da Kellogg, né? De online, de AI, como que a AI pode resolver problemas, né? E até melhorar suas estratégias de growth, né? Então, assim, se eu acho que você não está estudando mesmo e olhando para isso, né? Como uma solução realmente, né, dentro, né, para sua empresa, eu acho que você vai acabar ficando de fora. Então, acho que é uma pauta que está se falado muito, mas eu não tô vendo as pessoas, de fato, irem atrás, estudarem, sabe, saberem promptar, fazer o negócio através do AI, entendeu? Tá muito ainda no campo do básico, né? Exato, exatamente. E o potencial que tem a inteligência artificial generativa e o que ela pode resolver é absurdo. Total. Chega a ser assim, meu Deus, como acho que vai chegar um momento que a gente vai se perguntar como vivemos sem isso até então. Que é uma coisa que a gente se pergunta do Pix, né? Cara, como que a gente viveu sem o Pix até hoje? Não é possível que a gente esperava horas, um dia, para poder o dinheiro ser compensado na outra conta, assim. Tipo, não tô falando nem de uma remessa pro exterior, eu tô falando de contas diferentes, de bancos diferentes. Total. Que era o TED Doc. Então, assim, como a gente viveu tanto tempo sem isso? E não dá... são coisas que não dá para voltar atrás. Não tem como a gente falar agora não vai mais existir o Pix. Só se vier algo muito diferente, muito melhor do que o Pix. Mas não é uma coisa que veio... Como você comentou, como uma moda. O pessoal, legal, e tchau. Exato. É tipo aqueles sorvetes, paletas mexicanas, lembra? Quando veio, que tipo, pau, que febre. Né? E aí, hoje, muito difícil você ver e tal. Que tem algumas coisas que são de temporadas, mas outras não. E a IA é muito nesse sentido, né? Exato. Inclusive, tecnologias que a gente, né, o pessoal já apostaram já bastante, assim, né? Até questão de, enfim, outras tecnologias. Mas, assim,
AI realmente é o futuro, assim, sabe? Eu falei até, pai, estuda, você tem que saber mexer, sabe? Fazer, tipo assim, não vai mais existir procurar no Google, você vai direto pra inteligência artificial, né? Então, e meu pai sempre gosta, então ele falou, não, vou fazer o curso, né? Também e tal, e realmente me renovar, né? Tem que estar em constante inovação. Mas eu acredito muito também que é um mercado que o pessoal está olhando bastante também, são as health techs, que a gente chama, mas as femtechs, né? Saúde da mulher, né? Que é, né, um assunto em relevância, né? Que até quebras de tabus, né? Em questão de fertilidade, inseminação não, tipo, congelamento, né? Tipo, você poder, né, organizar a sua vida, né? De maternidade, escolher também, né? Que é um grande dilema para muitas e muitas mulheres. Eu estava esses dias dando uma palestra, eu acho que devia ter, sei lá, umas 40 mulheres, por aí. Dentre elas, eu perguntei, gente, quem é que é mãe? Uma levantou a mão. As 39, não era exatamente esse número, mas as restantes, justamente elas estavam sempre, algumas muito novas, outras com uma idade já, vamos colocar depois dos 30, que também é novo, mas existe o tabu dos 30. E outras com 40, enfim. Mas o medo de engravidar versus perder a carreira. É isso. Né? Então, cada vez mais eu tenho visto mulheres optando por esperar, por não engravidar. Ou planejamento familiar, né? Planejamento. E assim, tem as que não querem, tá tudo bem, a pessoa não quer. Mas tem as que querem muito, mas o medo acaba falando, tipo, cara... Mas não é um medo, mas assim, é comprovado, né? Mulher que sai pra maternidade, ela não consegue crescer na carreira, né? Enquanto o homem alavanca, a mulher acaba ficando estagnada e muitas vezes ela volta e ela é demitida. Exatamente. Né? Então, esse medo, por conta de como que faz com que elas, de fato, falam... Infelizmente, elas têm que optar. E quando você vê essas femtechs vindo com soluções ou com oportunidades e trazendo uma outra leitura, uma outra perspectiva para esse grupo, para esse... Cara, e o que seriam dos homens se não fossem as mulheres gerando, gente? A conta, ela é muito simples. Se as mulheres não engravidarem num período muito curto, a gente não vai ter mais ninguém. Total. Nem homem, nem mulher. Porque o homem, ele precisa da mulher para nascer, né? Claro que existem... Eu peguei um extremo muito assim, mas assim, é muito disso. A gente precisa olhar para essa dor da sociedade com muito mais carinho e com muito mais, enfim, atenção. E para toda mulher que passa por aqui, que eu pergunto, que já é mãe, né? Que eu pergunto como que foi o impacto da maternidade. Todas são melhores profissionais depois dos filhos do que antes dos filhos. Não que elas não eram boas, mas elas ficaram ainda melhores pelo fato do filho. Por que raios que as empresas elas não enxergam? Elas veem o contrário, né? Não, e assim, e é triste, né? Porque, assim, estatisticamente comprovado que quando, né, você coloca mulheres no cargo de diretoria, de C-levels, o resultado, né, até financeiro, chega a ser até, às vezes, 20, 30 vezes maior, né? Isso foi até um estudo da Michael Page. Então, assim... mesmo depois, né, de tendo filho e etc e tal. Mas eu acho que é uma quebra de paradigmas culturais, assim, sabe? Então, é difícil, né? Mas tem no mercado, assim. Por exemplo, já escutei, né, amigas falando. Eu também já sofri quando você vai fazer captação, né, com investidores ou, enfim, nesse mercado de startup. E o investidor pergunta, mas você quer casar e ter filho? Quero. Algum dia eu quero. Por quê? Ah, mas como que vai tocar uma empresa, né? Como que a sua empresa vai virar um unicórnio, né? Se você vai, né, ser mãe. Então, tipo, é triste, sabe? É um pouco, né, até revoltante, assim, no sentido de, enfim... Não, e daí vem a importância de ter investidoras e grupos na qual você participa, que olha justamente para founders mulheres e que fala, cara, não, peraí, a gente sabe que não é assim, né? O filho... É óbvio que uma criança, ela tem as suas necessidades, as suas dependências, mas ela não limita, ela não barra o crescimento de uma mãe, muito pelo contrário. E
a gente tem que cada vez mais normalizar de que a responsabilidade pela criança, que não foi feita sozinha, ela é dos dois coleguinhas. Sejam 2 homens, 2 mulheres, ou homem e mulher, enfim, não importa a formação. A responsabilidade, né? Exceto quem decide ter produção independente, que aí já sabe que é só com a pessoa mesmo. Mas, na grande maioria, você tem uma outra pessoa junto ali para dividir esse momento. Então, é uma dupla responsabilidade. Eu estava batendo um papo num outro episódio. A gente está muito defasado ainda, né? Sim. A lei de licença maternidade versus a licença paternidade, ela é muito discrepante. Sim. Então, o homem, ele tá apto a voltar muito rápido para o trabalho e a mulher que lute com a criança, né? A gente sabe que tem algumas coisas que também é só a mulher que vai fazer, como amamentar, por exemplo. Depende muito, mas existem outras coisas que o homem poderia contribuir se ele tivesse mais tempo para estar, né? Então, a gente precisa cada vez mais provocar mesmo e ser agente de transformação do tipo, tá tudo bem, vamos seguir aqui, ela não tá, mas né, ela vai precisar sair, mas a gente tem um time, a gente tem isso, daqui a pouco ela volta e a vida continua. E aí essa é a importância, então eu acho muito legal essa participação e atuação junto com outras investidoras para olhar para Founder Mulheres. Exato, né? Legal. Ju, agora a gente tá caminhando pro fim, né? As horas elas vão passando, a gente vai conversando, a gente vai ficando empolgada, assim, passa muito rápido. Eu falo pouco também, né? Eu queria que você contasse sei lá, alguma curiosidade sobre você, algo que as pessoas meio que não sabem, não conhecem. Vale hobby, enfim. Vale alguma outra atividade que você faça. Às vezes a pessoa faz crochê, pinta, enfim, faz escalada, tem de tudo um pouco. Eu já vi de tudo um pouco aqui. Legal. Então, eu queria que você contasse uma curiosidade sobre você que não está no seu LinkedIn. Bom, acho que pro esporte, assim, eu gosto muito de fazer trilha, né? Então, eu quero, em breve, fazer o base camp do Everest, né? Desafiar, né? Natureza, acho que eu falo, né? Quando você tá ali com você mesma, com a natureza, né? Acho que é onde você consegue se conectar. Então, é muito fundamental a gente buscar... Cada um tem sua forma de se conectar, né? Então, é super importante, principalmente nessa trajetória empreendedora, né? Que tem muita pressão, tem, né, risco, enfim, muitas coisas envolvidas. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Mental e emocional. Mas eu gosto de trazer aqui para mim uma curiosidade. Algumas pessoas sabem, né? Mas, enfim, uma experiência única. Depois que eu saí da ZAC, né? Eu fui fazer um sabático, né? E aí, eu fui para a África. Então, sempre envolvido nessas questões sociais também. E eu falei, poxa, eu queria conhecer uma cultura nova, né? Um país novo também. Por que não no Brasil? Mas, assim, no Brasil eu já faço alguns trabalhos, mas é diferente, né? Você vai, eu vou sábado, vou domingo, vou numa quinta, volto para minha casa, no conforto da minha casa. Eu posso escolher o que eu quero comer, eu posso escolher, né, dormir, tomar banho de água quente, né? Ter saneamento básico. E aí eu falei, poxa, eu vou aproveitar e vou fazer uma experiência que era um sonho meu de ir para a África, conhecer e realmente fazer uma imersão mais profunda, né, de entender as dificuldades não só, né, do povo africano, mas de outros países que a gente vê que se encontram na mesma situação. E aí eu fui para o Quênia, morei dentro, junto com a família queniana, tinham 30 pessoas, inclusive a matriarca Alice é um exemplo de mulher, assim, criou 4 filhos sozinhas, construiu uma escola para 1.000 crianças. Que legal. E adotou também 10 crianças, assim, né? Mas foi um exemplo, assim, eu falo de como a gente, às vezes, complica muito a vida, assim, né? Como que ela pode ser muito mais simples, né? E aí eu consegui, né? A gente, junto com as outras pessoas que estavam lá, a gente fez um crowdfunding, a gente conseguiu captar mais de 100 mil reais. E aí a gente construiu essa escola para 1.000 crianças, né? Quando a gente chegou lá, era uma escola de 250 crianças, tinha um banheiro para 250 crianças. E eu falo assim, qualquer pessoa que vá, já faz esse trabalho, dando amor, dando carinho, ou até indo lá, dando as aulas de inglês, já está fazendo uma grande diferença e um grande impacto na vida dessas pessoas. Mas eu falei, poxa, eu quero sempre impactar o maior número de pessoas possíveis, né? O que a gente pode fazer para deixar um legado um pouco maior. Então, é muito nisso, assim. Então, espero voltar agora para outros lugares, né? Enfim, para o Brasil também tem grandes imersões aqui também no Norte, Nordeste. E é isso, assim, um propósito meu é conectar cada vez mais com as pessoas. Multiplicar, né? Dividir e multiplicar o que a gente conectar tem. Retribuir de alguma forma para o universo e para as pessoas, para a sociedade, aquilo que... Os privilégios e, enfim, os lugares que a gente chegou. Eu acho que
eu sou muito dessa linha também, que a gente precisa sempre repartir, né? Aquilo que a gente tem e deixar... fazer com que outras pessoas também consigam conquistar, né? Não ficar só pra gente ali. E não só sobre riqueza, mas é tipo... então, se eu tenho isso, por que não tem, né? Então, é muito disso. Você tem várias formas, né? De compartilhar conhecimento, o seu tempo, né? Através de conhecimento, né? Financeiramente, né? Doação. Mas é isso que você falou, né? Eu tenho esse lema, assim... E eu falo, um sonho grande meu, óbvio que não, mas eu me inspiro muito na Melinda Gates, né, na fundação deles, que é incrível. Tem uns projetos maravilhosos que eles apoiam, desde tipo saneamento básico na África, né, que enfim. E aí eu falo, eu queria ganhar tanto dinheiro para poder criar uma fundação, para poder, né, investir em soluções que realmente vão mudar populações, assim. E eu só desejo que você, de fato, conquiste todo esse dinheiro. O sonho, exato, né? E a gente joga pro universo. Exato. A gente precisa falar, justamente jogar pro universo para que as coisas aconteçam. É isso mesmo. Correr atrás, né? Porque não vem. Trabalhar, exatamente. Então, trabalha, joga pro universo pra gente conseguir atrair, de fato, parcerias, investidores e, enfim, recursos para nos ajudar a alcançar esses objetivos, né? Legal. Ju, quero te agradecer por esse bate-papo, por essa sua aula, várias e várias dicas aqui do universo de startups, de empreendedorismo, de investimentos. Então, eu deixo aqui, de novo, a importância e reforço, né, o quanto a gente precisa estudar, ir atrás e nos conectar. Eu tenho certeza que você vai estar super à disposição para quem quiser se conectar com você, enfim, fazer essa ponte e ter esse caminho aberto para que você tenha alguns bate-papos aí de forma mais one-on-one, né? Então, acho que, de novo, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui. Foi um prazer. Obrigada a vocês. Deixo a câmera para os agradecimentos finais, para mandar beijo para quem quiser, para dar dicas, se você quiser dar dica de livro, de filme, de série, enfim. Fica à vontade, o espaço é seu. Obrigada, viu? Mais uma vez, todo o time da Let's. Uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouco, né, da minha experiência, mas eu falo, é só o começo. Eu tenho muito que aprender ainda, eu aprendo muito, né, nessas trocas, nesses bate-papos. E, enfim, realmente estou aberta aí, pessoal, quem quiser, né, conversar, né, trocar ideia, fiquem super abertos aí, tá para todo mundo, né? Boa, a gente vai deixar o LinkedIn da Ju aqui na descrição do vídeo. Obrigada. Então é isso, pessoal, nós chegamos ao fim de mais um episódio do Let's Media. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, por favor, contribua para que a gente consiga alcançar mais pessoas, a gente consiga democratizar ainda mais o acesso ao conteúdos do mercado financeiro, a sair da nossa bolha, sair do eixo sudeste, né? A gente quer, de fato, atingir o Brasil todo aí e levar conteúdo, levar informação de forma mais leve, de forma mais descontraída, num formato assim mesmo de bate-papo. Então, sigam a gente e nos vemos no próximo episódio. Valeu! Valeu, pessoal!